no ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá, ouvintes, estamos de volta com mais uma edição do seu programa Rádio de Bolso. Aí depois desse feriado prolongado, um feriado exclusivamente no estado de São Paulo, aí segunda e terça-feira, o Rádio de Bolso volta ao ar hoje, quinta-feira, 11 de julho de 2024. E o nosso primeiro assunto é o turismo em massa. Essa é uma questão complexa em vários lugares turísticos do mundo, principalmente grandes capitais da Europa e também cidades dos Estados Unidos. Eu vou citar aqui então duas reportagens. A primeira delas é da BBC Brasil. Diz o seguinte, pelo menos 3 cidades de grande porte no mundo, que são cidades turísticas, decidiram banir plataformas de aluguel como o Airbnb, que locam apartamentos e casas por curta temporada. São as cidades de Barcelona, Berlim e Nova York. Então, Barcelona na Espanha, Berlim, capital da Alemanha, e a cidade de Nova York nos Estados Unidos, praticamente forçando a barra para diminuir o turismo em massa. E aqui tem uma coisa curiosa, inclusive, sobre Barcelona, uma reportagem recente aí da W Brasil, que é a Deutsche Welle Brasil, mostrando que ativistas estão esguichando água com aquelas arminhas de plástico nos turistas estrangeiros, protestando contra a presença deles na cidade. As cidades alegam a explosão nos preços dos aluguéis por conta das plataformas como Airbnb e as pessoas que também estão perdendo o seu sossego. Quem visita essas cidades, Paris, Londres, Nova York, né, e Barcelona, eu tive a oportunidade de visitar algumas delas, Berlim, por exemplo. Então é um caos muito grande, Roma e por aí vai. Então é um caos muito grande, são hordas infinitas de turistas circulando, então é muita gente e as pessoas estão reclamando de várias coisas, da presença massiva dos turistas. A Holanda vive uma crise muito grande. Então, por exemplo, a cidade de Berlim baniu em 2014 a plataforma Airbnb e assemelhadas, né? E terminou retornando essa plataforma a atuar com fortes restrições. Mas a cidade de Barcelona decidiu que vai jogar pesado no combate ao turismo em massa. Só tem um detalhe curioso, dependendo aí da cidade. Por exemplo, cidades europeias que são muito visitadas. Para a gente ter uma ideia, a cidade de Paris, segundo os dados mais recentes, recebe anualmente 40 milhões de visitantes estrangeiros. A França, o país inteiro, recebe 80 milhões. O Brasil recebe por ano, o país inteiro recebe entre 7, no máximo 8 milhões, estourando aí, de turistas estrangeiros. Então é uma coisa complicada, é um processo complexo que essas cidades estão vivendo, essas grandes capitais, né? E a tentativa é essa. O detalhe que está por trás dessa história é que várias dessas capitais e cidades turísticas, não só capitais, você tem Nápoles, Florença na Itália, Roma, você tem Madrid na Espanha, várias dessas cidades elas dependem fortemente do turismo. Então uma contradição. O Portugal, por exemplo, Lisboa, o Porto, várias cidades europeias, elas estão vivendo uma contradição muito grande, porque suas economias, em boa parte, são dependentes do turismo. Tem lugares aí do mundo que mais da metade, quase 70% do PIB do país é dependente do turismo. Então tá aí uma sinuca, uma situação complicada, né? Se você combater o turismo, você também estará, digamos, dificultando a vida financeira do país. Então tá aqui uma reportagem interessante da BBC Brasil, falando do banimento de plataformas de aluguel por temporada curta, no caso tipo Airbnb, em Barcelona, em Berlim e em Nova York, e também essa jogada aí maluca dos moradores de Barcelona de jogar água, protestando, claro, é uma forma de protesto organizada contra o
turismo em massa, nosso primeiro assunto do Rádio de Bolso de hoje. Agora eu trago aqui uma notícia da Agência Brasil. Uma ação conjunta do Ministério do Meio Ambiente, das Forças Armadas e dos Bombeiros conseguiu eliminar 55% dos incêndios no Pantanal. Outros fatores que ajudaram no combate foram a queda da temperatura e o aumento da umidade ali na região do centro-oeste brasileiro. Recentemente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou que 85% dos focos de incêndios no Pantanal estão localizados em terras privadas. Então, uma boa notícia é que estamos aí caminhando para algum controle razoável já de mais da metade dos focos de incêndio no Pantanal, aí na região do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Agora vamos voltar a falar da Europa, mas de outro assunto, de política. Na Europa, França e Reino Unido estão em processo de formação de novos gabinetes de governo após as recentes eleições parlamentares. Os franceses deram maioria à coalizão de esquerda e centro-direita, afastando a extrema-direita da chance de governar o país. Essa era a chance que eles estavam esperando, mas não vai dar desta vez. Já os ingleses tiraram do poder os conservadores após 14 anos e os trabalhistas voltam ao governo em breve. Segundo analistas, esses resultados devem sinalizar uma nova fase da centro-esquerda no poder no continente europeu. Agora uma notícia aqui do portal G1 de São Paulo. O Dia da Pizza, celebrado ontem em São Paulo, teve duas ações inclusivas que merecem destaque. A primeira, foram distribuídas cerca de 3.000 pizzas para moradores em situação de rua na cidade de São Paulo. Lembrando que a cidade tem aí um pouco mais de 50.000 pessoas em situação de rua, vivendo, perambulando pelas ruas. A ação foi uma parceria entre a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, a Pietro Fornos e a instituição Banho Solidário Sampa. Num segundo momento, a instituição Banho Solidário Sampa ofereceu um espaço para banho, cuidados para a população de rua, além de calçados, roupas e corte de cabelos. Então, iniciativas aí louváveis, aproveitando esse embalo, do Dia da Pizza, comemorado ontem em São Paulo, a cidade onde se come mais pizza no mundo todo. Esses dias aí eu falei para vocês que de vez em quando aqui no Rádio de Bolso eu ia falar de uma curiosidade, de um fato inusitado, de uma música, de uma criação artística, enfim. Hoje eu vou falar aqui a curiosidade, é a história de um personagem bastante marcante na vida do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que foi o Zé do Caroço. Esse foi um personagem real que virou música na voz e na criação da sambista Leci Brandão. Isso lá nos idos dos anos 1970. Zé do Caroço foi uma liderança comunitária do Morro do Pau da Bandeira, no Rio, na Vila Isabel. Lá no morro ele instalou um sistema de som que servia para dar informes, avisos para a comunidade, falar do cotidiano, ler notícias, etc e tal, inclusive criticar a carestia, os preços na feira, tal. Então isso começou a incomodar muita gente, e incomodou também uma pessoa, essa é a curiosidade também, esse trabalho começou a incomodar uma mulher de um militar, que justamente na hora em que a mulher ia assistir a novela da Globo e tal, o Zé do Caroço estava dando informes, criticando coisas. Então o Zé começou a ser perseguido pela polícia e foi uma confusão danada para perseguir. Ele virou um perseguido, já no período ainda da ditadura militar, e por ser um cara muito autêntico. Então a Leci Brandão, sambista maravilhosa,
viu essa situação, conheceu o personagem, conheceu a situação e homenageou o Zé do Caroço com a música Zé do Caroço. Então tá aí a nossa curiosidade de hoje do Rádio de Bolso. Agora aqui a nossa dica de cultura, eu indico a bela e inusitada exposição Arte Subdesenvolvida, em cartaz até o dia 5 de agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de São Paulo, capital. É uma reflexão sobre a postura da arte brasileira entre os anos 1930 e 1990, a partir do conceito de subdesenvolvimento. A exposição tem trabalhos de grandes nomes das artes plásticas brasileiras como Cildo Meirelles, Lígia Clark, Hélio Oiticica e também obras de escritores e outros artistas como Carolina Maria de Jesus, Graciliano Ramos, Glauber Rocha, o cineasta, Raquel de Queiroz e muitos outros. No Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo, entrada gratuita. Então tá aí mais um Rádio de Bolso. Eu sou Djair Galvão, desejo uma excelente quinta-feira para você, para todo mundo, um abraço e até o próximo programa.